Tudo começa quando Seren acusa Nedim de ter adulterado o teste de paternidade, garantindo que Senis não teve nada a ver com isso, e Nedim não responde e dá um leve sorriso. Lá fora, Semeri pergunta para Senki o porquê ele foi até lá, e ele fala que foi Nedim que o levou, e manda ela perguntar a ele o porquê. Aga chega em seguida querendo saber o porquê Senki está lá, e pergunta se foi Semeri quem o levou, mas nenhum dos dois responde. Então Seher agradece a Aga, e dá graças a Deus que ele o convenceu para estar lá, e Aga pergunta de quem ela está falando. No quarto, Seren furiosa pergunta para Nedim como ele pôde fazer aquilo, e diz que ele já estava com tudo planejado desde o início, e nisso Aga entra no quarto e encara os dois, que ficam sem reação. Mais tarde, Seher está reunida no apartamento com as filhas e Neriman, e fala para Seren que Aga não pode tentar impedir o marido dela de vê-la, e Neriman diz que ela tem razão, porque Nedim não é mais o mesmo, porque agora é um homem, e toma suas próprias decisões. Então Seren furiosa se levanta e vai para o quarto. Semeri vai atrás dela, e diz que foi procurar um pouco de arrependimento nela, mas parece que não tem, e Seren fala para ela sair do quarto, porque ela não está com humor, mas Semeri insiste querendo saber o porquê o olhar dela tem tanto medo, e Seren perde a paciência e coloca ela para fora do quarto. Por outro lado, Senis comenta com Senki que o pai dele não para de dar voltas no jardim, e que está assim desde que voltou do hospital, e garante para o filho que Nedim o levou de propósito, e que está brincando com eles, e deixa claro que o primeiro movimento dele será com Seren, e que não sabe o que ele está planejando, mas espera que ele continue com isso, porque Seren vai conseguir o que eles não conseguiram, que é colocar Aga contra Nedim. Nisso, Aga vai até o quarto de Nedim, e deixa claro para o sobrinho que quando o bebê nascer, ele vai se divorciar de Seren, porque quer ela bem longe da família deles. No dia seguinte, Nedim está na casa de campo com a doutora e ela pergunta se ele tem certeza de que os passos que está dando são para um bom caminho, e não prejudicar ninguém, e nisso Aga chega no apartamento procurando por Seren, e ele furiosa fala para ela olhar para ele com aqueles olhos de cobra, e aponta o dedo na cara dela garantindo que não pretende perdoar nenhuma das ações dela, e deixa claro que quer ela bem longe da casa dele e de Nedim, porque se ela tentar se aproveitar da compaixão e bondade de Nedim, ele vai fazer com que ela se arrependa. E, nisso, Seher chega e pergunta o porquê ele está ameaçando a filha dela. Enquanto isso, a doutora fala para Nedim que a raiva que ele sente por Semeri está confundindo ele, e que deveria focar na vida dele ao invés de pensar em vingança. E Nedim fala que já vai embora, mas ela diz que a sessão ainda não acabou, mas ele diz que não quer mais ficar. Então a doutora pergunta o que ele pretende fazer, e ele diz que ela saberá quando estiver feito, e vai embora. De volta ao apartamento, Seher furiosa fala para Aga que ele não tem o direito de se meter entre Seren e seu marido e manda ele falar com respeito, mas Aga fala que não está falando com ela, e sim com Seren, e Seher manda ele falar com clareza tudo o que quer, porque agora estão todos cara a cara, mas ele garante que ainda não é o momento e vai embora. Seher furiosa fala que se ele quer falar com sua filha, então terá que falar com ela também, e vai atrás dele, e Seren tenta impedir, mas Neriman não deixa, e a garota fala que Aga pode acabar contando sobre o resto das gravações, mas a avó diz que ele não vai fazer isso. Lá fora, Seher chama Aga, e fala que ele é mal educado, e diz que se ele quer dizer algo, que diga na cara dela, mas Aga furiosa fala para ela não forçar a abrir a boca agora, e vai embora deixando Seher furiosa, garantindo que ele não tem nada a dizer, e que só está tomado de ira e rancor. Nesse meio tempo, Senki vê Sivan olhando para a janela do quarto de Damila, e chama Semeri para ver, e manda ela falar com o irmão, senão ele terá que cuidar disso. E nisso, Sivan está olhando e desejando que Damila vá até ele para dizer o que sente, afinal ele não consegue disfarçar o que sente, e Semeri chega perguntando se ele está falando sozinho, e Sivan garante que sim, e então ela fala que precisa contar algo muito importante a ele, mas nisso Nedim chega e a ignora, e entra na casa, e Semeri fica paralisada olhando, e Sivan pergunta se ela ainda está ali e Semeri fala que eles podem conversar depois, e entra na casa também. E nisso, Senki vai na direção de Sivan, e o encara com raiva. Dentro de casa, Semeri sobe as escadas enquanto Nedim entra no quarto e deita na cama, pensando no que disse para a doutora sobre o casamento de Semeri e Senki, e que garantiu que ninguém poderia vencê-lo, e a doutora deixou claro que um homem como ele só pode ser vencido por ele mesmo. Semeri entra no quarto, e Nedim fala que está cansado, mas ela diz que precisa dizer algo desde o hospital,
e deixa claro que o bebê dele é sobrinho dela, e quando nascer ela vai se apegar muito, mas comenta que ele não consegue esquecer o que Seren fez, e ele se aproxima e garante que não se esquece de nada, e quando ela vai tentar falar mais alguma coisa, Damila entra no quarto e interrompe os dois. Ela fala que está na hora da aula deles, mas que pode esperar eles acabarem, mas Nedin diz que não, porque está na hora da aula. Então Semeri sai chorosa pelo corredor afora dizendo que as coisas mudaram. Por outro lado, Senki fala para Sivan se afastar da irmã dele, mas Sivan garante que jamais faria mal a ela, porém Senki garante que isso não tem nenhum futuro, e Sivan diz que já entendeu, porque também tem irmãs, e que as defenderia a todo tempo, e Senki deixa claro para ele que sabe o que aconteceu entre ele e Damila no jardim. De volta em casa, Nedin fala para Damila que gostaria de aprender inglês, e tira uns livros da gaveta e fala que não sabe como fará para entrar na faculdade. Mas Damila fala para ele esquecer aquilo tudo, e pega um celular, e fala para ele que tudo o que precisa está ali, e garante que ele só precisa de suas coisas essenciais, a câmera e as redes sociais, e mostra para ele, que fica sem entender nada. Enquanto isso, Senki fala para Sivan que Damila tem uma personalidade muito forte, e que há algo pior, que é ser irmã dele, mas Sivan joga na cara dele que está com Semeri, e não trabalha mais para eles, mas Senki fala para ele que o melhor é se afastar de Damila o quanto antes. E nisso, Seher está no ônibus e vê os dois discutindo, e pede para o motorista parar, e nisso Sivan fala para Senki que se não lhe falha a memória, até o pai dele não quer que ele perto de Seren, e Senki fica furioso e o agarra, e os dois se atracam, e nisso Seher chega gritando, e Senki fala que depois eles vão terminar esse assunto e vai embora. Seher quer saber o que está acontecendo, e Sivan mente dizendo que Senki brigou com Semeri, e ele só estava defendendo ela, e então vai embora, deixando a mãe paralisada. Na mansão, Damila conta para Nedin como funcionam as redes sociais, e garante que ele vai ganhar muitos seguidores, porque é um cara sai, e então tira várias fotos com ele para postar, e depois Nedin pergunta se eles podem dar uma pausa, e ela diz que realmente é muita informação, e então deixa o celular com ele e sai do quarto. Logo depois, Nedin vai até a sacada e vê Semeri no jardim, e então pega o celular e começa a tirar fotos dela. Em seguida, Senki chega no jardim e Semeri diz que tentou falar com o irmão, mas ele sai e deixa ela falando sozinha, e ela vê a mãe e pergunta o que aconteceu, mas Seher fala que só está esperando por Aga, que chega em seguida e fala que não quer mais discutir, mas ela garante que isso não vai acontecer, porque os filhos já farão por eles. E nisso, Senki entra no carro furioso e Semeri vai atrás, querendo saber se ele estava com a mãe dela, e ele fala que ela morre de medo dela perguntar algo sobre o divórcio, e ela pede para ele responder com sinceridade pelo menos uma vez, mas nisso Nurten chega no quarto dizendo que o Sr. Aga quer ver os dois, e que estejam bem arrumados. Lá fora, Seher fala que não acha uma boa ideia o que Aga quer fazer, mas ele diz que não tem outra opção. Por outro lado, Seher ajuda Sivan a se vestir, e ele pergunta o que está acontecendo, e ela se lembra da conversa que teve com Aga, e que precisavam fazer algo, porque ela viu os filhos deles brigando, e por mais que tenha tido casamento, eles nunca se sentam à mesa como uma família de verdade, e Aga disse que ela tem razão. Sivan diz que a entende, e então ele e a mãe vão na direção da casa, e todos já estão reunidos, e Seher entra com um jarro de flores dizendo que aquilo é uma tradição, e Senis fala para Nurten pegar, mas Semeri pega antes e fala que vai cuidar das flores, e então Aga chama todos para sentarem juntos, e manda Nurten avisar Nedin. Enquanto isso, Neriman e Seren estão no táxi a caminho da mansão, e muito tensas resolvem dar as mãos. Na mansão Nedin se lembra de Semeri, e Nurten chega avisando sobre o jantar, e que Aga está esperando, então ele desce e se senta na mesa junto com todos, e Aga fala para aproveitarem o jantar, e Seher tem dificuldade com os talheres, e Senis acha graça, mas disfarça, então Semeri fala que a mãe pode comer como faz em casa. Lá fora, o táxi chega, e Neriman juntamente com Seren vão subindo as escadas, e todos escutam a campainha tocar, e Damila pergunta para o pai quem são as visitas, mas ele diz que não sabe, e Nedin fala que são os convidados dele, e deixa todo mundo sem entender. Elas entram, e Aga se levanta, e todos ficam olhando, e o tio pergunta como Seren se atreve a entrar lá, e Nedin fala que foi ele quem convidou, e caminha na direção de Seren, e a avisa a todos que a mulher dele voltará para casa, deixando todo mundo sem palavras. Se quiser saber o que vai acontecer nos próximos capítulos,
Comente Nedim para nós sabermos que você está ansiosa pela vingança dele. Até o próximo capítulo.